Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Na aula anterior, nós vimos a relação que existe entre o raio da base de um cone e a aresta da base de uma pirâmide quando a pirâmide está inscrita no cone. E também iniciamos a resolução dessa questão que nos pede para determinar o volume do cone e da pirâmide de base quadrada que está inscrita neste cone. Com os dados que o exercício nos forneceu, nós calculamos a área lateral e a geratriz do cone. E eu fiquei de explicar para vocês o porquê de nós termos calculado essas duas medidas primeiro. Bom, quando nós temos um exercício como esse, é importante vocês desenvolverem as informações que são dadas. Nós partimos para o cálculo do volume do cone, porém nós tínhamos duas incógnitas. Uma delas o exercício nos forneceu, porém a segunda incógnita, que é a altura do cone, o exercício não nos fornece. E não é à toa que o exercício nos informou a área total deste cone, certo? Então, nós temos que desenvolver o cálculo da área total para encontrar o valor da altura. Daí, nós encontramos o valor da área lateral. A área lateral está relacionada com o raio e a geratriz do cone. E se vocês se lembram, a altura também está relacionada com o raio e com a geratriz quando o cone é um cone reto. Relembrem que um cone reto é gerado pela rotação de um triângulo retângulo em torno do eixo central desse cone, e é justamente por esse eixo central que passa a altura, o segmento da altura desse cone. Como agora nós conhecemos o valor da geratriz, que é igual a 5 centímetros, o valor do raio que o exercício nos forneceu, que é 3 centímetros, nós podemos calcular o valor da altura. Esse triângulo retângulo é o triângulo clássico 3, 4, 5. Então, o valor da altura é igual a 4 centímetros. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês utilizarem o teorema de Pitágoras para calcular o valor de H. Agora sim, nós podemos determinar o volume do cone. O volume do cone, que é 1/3 de π vezes o raio do cone ao quadrado. O raio é igual a 3, vezes a altura, que é 4. O volume desse cone será igual a 1/3 vezes 9 vezes 4 vezes π. Simplifico o 9 com 3. O volume desse cone será igual a 12π centímetros cúbicos. Agora nós já podemos calcular o volume da pirâmide. Vamos destacar que ele nos diz que a base dessa pirâmide é uma base quadrada e que a pirâmide está inscrita no cone. Se a pirâmide está inscrita, existe uma relação entre a aresta da base dessa pirâmide e o raio do cone. Como a pirâmide tem uma base quadrada, a diagonal dessa pirâmide vale A vezes raiz de 2. Vocês podem observar que o raio é igual à metade dessa diagonal, ou seja, R é igual a A vezes raiz de 2 sobre 2. Como nós conhecemos o valor de R, que é 3 centímetros, o valor de A será igual a 3 vezes raiz de 2 centímetros. Agora nós podemos calcular o volume da pirâmide. O volume de uma pirâmide é igual a 1/3 da área da base, como é um quadrado, a área da base é igual a A ao quadrado, vezes a altura dessa pirâmide. O volume da pirâmide, então, será igual a 1/3 vezes o A, nós acabamos de encontrar, é 3 vezes raiz de 2 elevado ao quadrado, e a altura da pirâmide é igual à altura do cone, que vale 4 centímetros. Desenvolvendo, o volume da pirâmide será igual a 1/3 vezes 9 vezes 2 vezes 4. Nós podemos simplificar o 9 com 3, aqui fica 3. O volume da pirâmide, então, será igual a 24 centímetros cúbicos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula, nós veremos o cone inscrito na pirâmide.
Continuem estudando.